Doenças sexualmente transmissíveis. Conhecer para se prevenir. Eu sou a professora Rafaela Lima e esse é o tema da aula de hoje. Quando a gente fala de DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, geralmente já causam uma certa repulsa. As imagens que vêm à mente são imagens meio pesadas, mas é a realidade. E a ideia dessa aula é que você possa conhecer, pelo menos de um modo geral, algumas delas. Por quê? Porque os dados mostram que continua crescente o número de adolescentes com AIDS e com diversas DSTs. E aí fica o alerta para a gente. Será que não há a conscientização suficiente? Será que eles não sabem? O que está faltando? O que falta para essa prevenção? Lembrando que, qual é a melhor forma de prevenção das DSTs? Os preservativos, as chamadas camisinhas, tanto masculinas quanto femininas. E aí eu dividi aqui para você as DSTs em 4 grandes grupos. As causadas por vírus, as virais, viroses, as causadas por bactérias, as bacteriosas, uma causada por fungo e uma causada por protozoário. Vamos começar então com virose. Temos aqui o símbolo, a campanha de prevenção à AIDS. Começando então com uma das viroses que causam mais problemas e desafios na prevenção e no tratamento em todo o mundo, que é a AIDS. Aqui no Brasil a gente chamaria de SIDA, da sigla em inglês, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Essa síndrome, ela então é um conjunto de sintomas, como toda síndrome, que se deve ao contato com o vírus HIV. Esse vírus ele é um retrovírus, ele é um vírus que ele tem um comportamento diferente. Porque, diferente do padrão tradicional, ele é um vírus com material genético de RNA e que consegue produzir DNA, para a partir daí fazer o seu ciclo comum de um DNA, produzir um RNA e produzir proteínas. Como todo vírus, o que é um vírus? Vírus é um parasita intracelular, de dentro da célula, obrigatório, só vive dentro das células. Então, o vírus HIV, ele é um retrovírus. E ele, ao infectar, cada vírus ele tem uma afinidade com alguns tipos de células, ou com um tipo específico de célula. No caso do HIV, o vírus ele tem afinidade com as células do sistema de defesa, o sistema imunológico, os glóbulos brancos ou leucócitos. Dessa forma, o que acontece? O que acaba levando a uma série de problemas que vão acontecer em decorrência desse contágio se deve ao fato da pessoa estar com a sua imunidade baixa. Esse vírus ele infecta as células de defesa e as destrói. Logo, a pessoa estando com a imunidade baixa, ela fica exposta a uma série de outras doenças que possivelmente ela estando com uma imunidade legal não causaria tantos problemas assim. Precisamos deixar um alerta que a pessoa estar com HIV não é a mesma coisa do que ela ter AIDS. O contágio com HIV, ele pode ser detectado em pouco tempo após a relação sem preservativo. E isso foi verificado então, o exame detectou a presença do HIV. A gente diz que a carga viral, a quantidade de vírus, ela é pouca. Inicia-se então um tratamento esse que é fornecido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, um dos braços aí da saúde pública do nosso país. Aí você fala assim, tá, legal, começou esse tratamento. Esse tratamento ele vai ser prolongado ao longo de toda a vida e pode ser que essa pessoa não chegue a ter a AIDS, ou seja, ter esse combo de sintomas, não chegue a ter essa síndrome. Agora, se a pessoa ela demora a identificar que ela está contaminada com o HIV, tem mais espaço para que esse vírus ele se multiplique e vai baixando cada vez mais essa imunidade, abrindo a porta então para uma série de sintomas. Aí sim, a pessoa vai ser identificada como AIDS, ela está com a síndrome da imunodeficiência adquirida. Prevenção, estamos falando de camisinha, estamos falando de preservativo. Atualmente, a geração atual não viu seus ídolos morrerem devido à AIDS, o que gerou uma sensação de que não é tão grave assim, tem tratamento,
o governo dá, é só ficar tratando e tá tudo bem. Não pense assim. É uma doença grave, ela é tratada? Sim. Porém, as variações no corpo de cada um são muito grandes. Então, o caminho é a prevenção. E aí a gente avança um pouquinho mais, falando aqui de mais 3 viroses. Estamos falando então de herpes. A herpes, existe tanto a herpes genital quanto a herpes bucal. É um vírus que ele vai se caracterizar por pequenas feridas, tanto na região, no caso falando da herpes bucal, quanto da herpes genital. Pequenas feridas, pequenos machucadinhos, bolhas, e ela é uma doença que ela é cíclica, ela vai e volta. A partir do momento que a pessoa ela está contaminada com esse vírus, isso foi diagnosticado, ele vai ficar sempre presente no corpo da pessoa. O que vai ser feito? O que vai ser feito são medidas paliativas nos momentos de crise, mas ela pode ir e pode voltar. No momento que ela está ativo com as feridas, com as bolhas, com aqueles machucadinhos, é o momento da alta transmissão. Fora isso, há uma relativa proteção em relação aí às relações sexuais, mas cabe, obviamente, sempre o uso de preservativos, afinal, a gente não sabe como está a imunidade dos envolvidos ali nessa relação. Então, herpes genital, estamos falando de um vírus que vai causar um comportamento cíclico dessa doença. E aí a gente avança um pouquinho para falar do HPV. O vírus do HPV, a doença a gente chama de condiloma acuminado, ele causa pequenas verrugas, especialmente no colo do útero, no interior da vagina, lá no fundo, no útero. São dolorosas, o tratamento é um tanto doloroso também, e houve um alerta maior a respeito do HPV, por quê? Existem alguns tipos de HPVs e verificou-se que alguns desses, essas verrugas, elas evoluíam não para algo pontual, como a verruga é um tumor benigno, ele não se espalha, mas ele evoluía para um tumor maligno, para o câncer, o chamado câncer de colo de útero. Como tem observado assim, uma crescente da questão do câncer de colo de útero, entrou-se em pesquisas e hoje se tem a vacina de HPV, justamente visando prevenir esse problema que pode levar a alguma dessas variáveis ao câncer de colo de útero. E aí a gente chega então na hepatite B. A hepatite, o vírus da hepatite, ele vai infectar o fígado. E como todo vírus que afeta o fígado, ele causa uma série de sintomas e o clássico é justamente a questão da icterícia, que é o amarelamento da pele, do branco dos olhos. E essa doença ela causa uma série de reações, como toda infecção, de febre, de algumas dores no corpo, e ela é tratada. Porém, deve-se ter uma atenção, afinal o fígado ele é um órgão vital. Ele vai atuar na parte digestiva, ele vai detoxicar uma série de substâncias, então tem que ter toda uma atenção, porque ela pode evoluir para alguns agravamentos de doenças de fígado, que vão influenciar em todo o funcionamento do corpo, até mesmo na atividade mental. Aí a gente vai então para a categoria das bacterioses, das bactérias, causadas por bactérias. Normalmente, o tratamento ele é eficaz e ele é bem acessível com o uso de antibióticos. O que pega muitas vezes é a demora de quem está contaminado em iniciar esse tratamento. Por isso que deve-se ter atenção, exames rotineiros, observação do corpo, das alterações possíveis. Como eu estou apresentando aqui, algumas dessas alterações. Falando então das bactérias, a gente tem aí então a gonorreia, a sífilis e a clamídia. Tem algumas outras? Tem, estamos falando das principais. Começando então com a questão da gonorreia, a gonorreia ela vai causar uma série de inflamações no sistema reprodutor feminino e no masculino. Então eu destaquei tanto as inflamações no útero, o que pode então comprometer uma gravidez, na uretra, o canal de saída da urina com ardências, com dor, com obstrução, na próstata masculina e, curiosamente, ela também pode infectar, por exemplo, inflamações de garganta. Vale destacar que qualquer uma dessas bacterioses, elas sempre são graves no caso de uma gravidez. Elas podem, algumas delas, levar a um aborto espontâneo, elas podem levar a má formação nesse bebê, seja no seu sistema neurológico, nos sentidos, problemas de visão, de audição. Então tem que ter muita atenção no caso das DSTs e gravidez. A gente ressalta então aqui falando um pouco da sífilis. A sífilis ela tem uma atenção porque ela tem fases. Ela começa com uma fase muito tranquila, que é a ferida indolor. São umas feridas com a borda dura, só que não dói. O fato de não doer já deixa muitas pessoas relaxadas em relação a isso.
e ela vai sumir. E aí ela pode voltar num segundo ciclo com sintomas mais intensos e num terceiro ciclo potencialmente fatal. Então, o tratamento tem que começar já no primeiro ciclo da sífilis. E os dados mostram que o número de casos de sífilis ainda é muito grande. Então, cabe uma atenção maior em relação a isso. A clamídia, ela vai ser então uma bactéria que ela também vai infectar, ela vai causar reações inflamatórias no sistema reprodutor. Então, tanto a questão da uretrite, né, uma inflamação na uretra, o canal de saída da urina, tanto masculino quanto feminino. Ela causa algumas reações, as chamadas ínguas, os linfonodos, que são pequenas bolinhas que concentram células de defesa no nosso corpo, começam a ficar inchados, pescoço, axila, virilha, são bem perceptíveis, podem indicar clamídia. E às vezes uma das fases da sífilis também, tem que acompanhar. Inflamações nos olhos, e lembrando, isso no bebê, uma mulher grávida, isso é mais grave ainda. E aí eu dou um salto para falar um pouquinho então de duas isoladinhas aqui, uma causada por fungo e uma por protozoário. Quando eu falo de fungo, falo aqui da candidíase, que é uma doença um tanto quanto comum, a maioria das pessoas com uma vida sexual ativa em algum momento vai ter, especialmente mulheres. A cândida, ele é um fungo que, dependendo da condição corporal, uma imunidade mais baixa, algumas épocas do ano, épocas de maior umidade, mais contato, por exemplo, com roupa úmida, biquíni, praia, ou até mesmo pessoas que deixam sempre a roupa íntima secar num ambiente muito úmido, pode propiciar o desenvolvimento, então, da candidíase. Uma secreção, uma coceira, coisa bem característica de fungo e é também facilmente tratada, no caso aí da candidíase. E falando então de uma doença causada por um protozoário do reino aí protista, estamos falando de tricomoníase. A tricomoníase para uma gravidez num bebê, ela é bem grave também, deve-se ter muita atenção. O sintoma principal, ele chama muita atenção, porque é uma secreção amarelada e com cheiro forte. Não dá para passar batido um tipo de sintoma desse. Ela pode causar pequenas feridas, ela é mais forte nas mulheres. Pequenas fissuras no interior da vagina, que pode acabar sendo uma porta aberta para outras DSTs. Precisa ser tratada com cuidado, especialmente no caso da gravidez. Então, apresentei para você algumas das DSTs, as principais, e puxando sempre para a ideia de que a gente precisa conhecer para se prevenir. Fechamos então a aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!